Olá, pessoal. Estamos entrando aqui para mais uma live do coletivo Transforma MP. Olá! Sendo bem pontuais, né? Pontuais. Vamos esperar, tudo jóia. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem, tá? A gente tem sempre começado 18, 18h05, mas na última eu fiquei um pouco receosa, umas 2 atrás, porque o entrevistado demorou um pouco mais, assim, não, vamos começar na hora e as pessoas vão chegando, a gente espera um pouco. Você vai aquecendo, vai também arrumando o cabelo, porque quando a gente vai ver na câmera, é simples diferente. Até porque a gente não pode ser cabeleireiro há muito tempo, né? Exatamente. Não, eu já aprendi aqui, eu cortei cabelo em casa, eu mesma, viu? Aprendizados da pandemia. Cortei cabelo, estou aprendendo cada coisa. É isso. Então, vamos lá. Enquanto o pessoal está entrando, queria dar boa noite aí a todo mundo que está entrando, que está nos assistindo, a todos e a todas. Eu sou Vanessa Patriota, sou procuradora do trabalho e sou membro do coletivo Transforma MP. E, para começar, eu queria dizer que o coletivo Transforma MP é uma associação de membros e membras do Ministério Público dos Estados e da União, que tem por objetivo lançar um olhar crítico sobre a atuação da instituição, pautando-se sempre pela defesa dos direitos humanos, das pessoas vulneráveis, da diversidade e sempre em busca de uma interlocução com a sociedade. E buscando essa interlocução com a sociedade que nós estamos realizando todas as quartas-feiras aqui no Instagram, Transforma_MP, lives com pessoas das mais diversas áreas, né? E nas segundas-feiras nós temos lives específicas sobre racismo, porque a gente entende que com racismo não há democracia. Então, a gente já recebeu Ricardo Antunes, Laura Carvalho, Lênio Streck, Alisson Mascaro, Heloísa Buarque de Holanda, Preto Zezé, Guilherme Boulos, Sakamoto, Fabiana Cosa, um monte de gente legal, e ainda tem um monte de gente legal já agendada aí para vir. E hoje a gente está aqui com Tatiana Roque, que é doutora em História e Filosofia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vice-presidenta da Rede Brasileira de Renda Básica. É um currículo aí bem sucinto, Tatiana, para a gente não perder muito tempo da nossa live. Mas eu queria desde já dizer que é uma felicidade enorme, em nome do coletivo eu digo isso, ter você aqui conosco nesse momento que o país e o mundo discutem esse tema tão importante da renda básica. Veja, o tema ele tem sido muito debatido, mas a gente percebe que as pessoas ainda fazem muita confusão, renda mínima, renda universal, imposto negativo, há dúvidas sobre a conveniência, a forma de financiamento. Então, embora a ideia aqui não seja de uma palestra, obviamente, mas de um bate-papo, eu queria tentar conduzir de uma forma mais didática para ver se as pessoas que não têm muita familiaridade com o tema conseguem entender melhor, tirar algumas dúvidas. Então, eu pensei em fazer eu vou fazer um breve histórico, assim, um panorama geral bem sucintamente sobre o tema, porque ele não é uma coisa de hoje, né? Para as pessoas poderem entender e contextualizar o tema, e depois a gente começa esse debate propriamente dito, tá? Então, a gente sabe que a renda, a ideia de uma renda assistencial, ela não é recente. Lá em 1500 e pouco, em Utopia, Thomas More já recomendava uma garantia de renda para combater a criminalidade. Naquele século, vários municípios de diferentes países, principalmente nos Países Baixos, adotaram alguma forma de assistência aos mais pobres. Depois a gente tem na Escócia, na Inglaterra, que vem aí no final do século XVI, começo do século XVII, as leis dos pobres para dar assistência aos mais pobres, mas em contrapartida eles tinham que trabalhar. Né? E no século XIX, com a Revolução Industrial, com o crescimento do número de acidentes de trabalho, inclusive,
veio aí a importância de se ter uma proteção social que não se limitasse aos mais pobres. Então, Bismarck cria esse sistema de seguridade social obrigatório para todos os trabalhadores, que mais tarde ele é adotado por boa parte dos países da Europa. Então, são estipuladas contribuições obrigatórias sobre a remuneração dos trabalhadores que, diante de alguns acontecimentos, permitem que seja mantida uma renda, ainda que parcialmente, em caso de aposentadoria, acidente, invalidez e tal. Só que a proteção social ela ficava restrita aos trabalhadores assalariados, então a assistência ainda se fazia necessária. E esse debate retoma aí com força na década de 1960, nos Estados Unidos, principalmente a partir das ideias de Milton Friedman, com a ideia de um imposto de renda negativo. E durante a segunda metade do século passado, diversos países aí avançam em programas de garantia de renda, primeiro os países nórdicos, depois os Países Baixos, onde a discussão ficou mais intensa. Em meados da década de 70, o Alasca criou o Fundo Permanente do Alasca e estipulou um dividendo anual a ser pago a todos os habitantes, pobres ou ricos, e esse dividendo vinha do fruto da renda desse fundo, e aí 50% dos royalties do petróleo vai para esse fundo, e o estado do Alasca se tornou o estado americano mais igualitário. E a gente tem, em 1984, pesquisadores ligados à Universidade de Louvain, na Bélgica, eles apresentaram uma sinopse intitulada Renda Mínima da Cidadania, que foi premiada, e depois eles montaram um simpósio sobre o tema, que congregou muitos pesquisadores, e aí surge a Rede Europeia de Renda Básica, que depois se transformou em Rede de Renda Básica da Terra, que os primeiros presidentes foram Guy Standing, da OIT, e Eduardo Suplicy, do Brasil, que hoje é presidente de honra da Rede Brasileira de Renda Básica. A gente sabe que os debates são mais intensos na França, onde em 88 a gente teve a renda mínima de inserção, e no Brasil a gente já teve Bolsa Escola, Vale Gás, Vale Alimentação, Cartão Alimentação, todos unificados no Bolsa Família, que ganhou em amplitude consideravelmente, um programa de renda mínima. Mas a gente tem aí, em 2004, a publicação da Lei 10.885, de autoria de Eduardo Suplicy, que aí sim estabelece uma renda universal. Então, feito esse panorama de uma forma bem sucinta e cheio de gaps, provavelmente, certamente, mas só para mostrar que isso não é uma coisa nova, a gente sabe que a renda básica já foi denominada de diferentes formas, sempre com o substantivo, renda, benefício, dividendo, salário, bônus, e um adjetivo, mínimo, universal, garantido, de cidadania. Mas o fato é que há diferença entre renda mínima e renda universal. Então, eu queria começar pedindo, Tatiana, para você fazer essa distinção entre renda mínima, renda universal, imposto de renda garantido. A palavra é sua, querida. Obrigada. Bom, foi ótima essa introdução, Tem gap nenhum, claro que é sintética, mas ficou excelente a síntese. Dizer também que estou muito contente de estar aqui e justamente acho que essa iniciativa Transforma MP essencial, quero saudar essa iniciativa. E, bom, então entrando no assunto, primeiro também, só complementar, você já falou que o Suplicy é nosso presidente de honra, e nós fundamos a Rede Brasileira da Renda Básica, tem mais ou menos um ano, justamente para a gente tentar ampliar essa pauta. Essa causa tem sido levada pelo Suplicy há muito tempo, com relações internacionais, etc., mas aqui no Brasil um pouco solitário. Então, nossa ideia é justamente ampliar, trazer mais gente, fazer com que a Rede Brasileira da Renda Básica seja realmente uma organização social da renda básica. Então, já fazendo aí esse convite, que é importante que a gente transforme isso em um movimento social. Essa é a nossa ideia com a Rede Brasileira da Renda Básica. Então, sobre a sua pergunta, existe realmente uma diferença grande entre renda universal, e renda mínima, mas que a gente pode até chamar de renda básica, mas seria da renda básica não universal, que é o fato de que a renda básica universal, ela aponta nessa direção de uma renda como um direito, e um direito universal. O Brasil tem um sistema já de direitos sociais, alguns deles universais, é o caso da educação e da saúde pública, Inclusive, a gente viu agora na pandemia como é importante a gente ter um sistema universal
de saúde pública, que é o Sistema Único de Saúde. Todo mundo pode usar, todo mundo pode acessar. Não precisa pagar para isso, não precisa se encaixar em nenhum critério específico, não precisa provar que é pobre, né? Não precisa provar que tem uma profissão que não lhe dá acesso a esse direito. É um direito. Então, acho que a renda universal ela vai muito nesse sentido, de que a renda é mais um direito. Seria uma complementação aos direitos universais que nós já temos na Constituição e que são direito de todos e dever do Estado. Né? Então, a gente acha que a renda hoje, uma renda, né, de sobrevivência, por isso que é uma renda básica, ela deve ser vista como um direito, justamente por uma série de fatores que a gente vai discutir aqui, mas primeiro, para responder a sua pergunta sobre a renda universal, é principalmente isso, que já é até o título da nossa conversa aqui, né? É a renda vista como um direito, ou seja, não é para substituir os direitos existentes. É nesse sentido da ampliação dos direitos existentes. E, normalmente, as propostas de renda mínima ou de imposto de renda negativo, que têm um viés mais liberal, elas são sugeridas em substituição à proteção social. Então, ao invés, por exemplo, de ter educação pública e saúde pública, receberiam, as pessoas que precisam, né, não todas, receberiam uma espécie de voucher ou de uma renda para isso, aqui que faria com que elas tivessem acesso aos serviços. Né? Então, realmente, essa é uma proposta liberal que não tem nada a ver com a nossa proposta de renda universal. Agora, com isso em mente, de que a gente deve almejar uma renda universal como direito, claro que a gente pode fazer isso por etapas. Né? Seria difícil a gente agora conseguir realmente emplacar uma proposta de renda básica universal para todo mundo. Então, a gente estuda, sim, maneiras de fazer isso por etapas, mas com esse horizonte da renda como direito. Eu acho que isso que é o mais importante. Então aí a gente tem algumas coisas algumas características que distinguem, né, a renda universal da renda mínima. A renda universal, então, ela é concedida para todas as pessoas ricas, pobres ou ricas. A renda mínima, ela foca, né, em um determinado faixa, abaixo da faixa de pobreza. Né? A renda universal seria para todos. Mas quando a gente fala em universal, não quer dizer que seja todos desde o início, desde o nascimento. Ela pode até ser concedida desde o nascimento, mas quando a gente fala em universal, é no mesmo sentido do sufrágio universal, que é universal, mas só pega a partir de uma determinada idade. Né? Então, é toda aquela população daquela idade. Uma outra questão que sempre costumam distinguir é que, geralmente, quem defende a renda universal, ela seria concedida para cada pessoa individualmente. Não precisa considerar se aquela pessoa mora só, se mora com outras pessoas, não considera a renda familiar, enquanto a renda mínima geralmente considera a renda familiar. Né? Isso, a renda universal, ela não consideraria isso. Isso aí também a gente pode trazer como algumas distinções, Tatiana. Olha só, eu acho que, na verdade, a renda mínima, né, seria o sinônimo de renda básica. O universal aí é um adjetivo a mais, sabe? Eu não faria essa contraposição entre renda mínima e renda universal. Eu acho que a renda mínima ela é o equivalente à renda básica, que ela é uma proposta mais aberta, que pode ser adaptada a diversas situações. A renda básica universal, ela tem mais um adjetivo, mais uma característica que é a universalidade. Né? Então, eu não acho que a renda mínima se opõe à renda universal. Eu acho que a renda mínima ela precisa de um qualificativo a mais, que é o universal. O mínimo aí da renda mínima é sinônimo de básico, da renda básica. A gente prefere usar a renda básica ao invés de renda mínima, porque o nome mundial da proposta é Basic Income, né? Então, a gente quer ficar, como essa pauta é uma pauta mundial, né? Até tem uma sigla, UB, né? Universal Basic Income, a gente quer usar a mesma linguagem para ter esse aspecto internacional da proposta. Mas quando a gente fala em universalizante, a gente geralmente não considera aí a renda, a gente considera uma renda concedida a cada indivíduo, sem considerar o núcleo familiar, né? Isso sem considerar a renda da família. Ela é concedida a cada indivíduo.
Isso, né? isso. A cada indivíduo adulto como um direito. Exatamente. Isso. E a gente tem, por exemplo, o Bolsa Família, ela considera a renda familiar, né? Ele considera uma política, um Então, programa mas de aí renda você mínima que tem. considera que foi um desenho específico para isso, mas geralmente quem tem a pauta universalizante traz essa questão da individualização. Mas como eu falei, como a gente topa fazer isso por etapas, então, Sim, sim, agora, inclusive, a gente defende que tenha, sim, um critério de renda sim, para acessar o programa, né? Para a gente sim. ficar realmente, tentar dar primeiro às pessoas que mais precisam. O que a gente propõe é que o corte de entrada seja mais ou menos o mesmo do auxílio emergencial, meio salário mínimo per capita. Então, isso a gente está defendendo também nessa proposta. Não há impedimento aqui uma proposta de renda básica universal. Até na época, sim, até na época da própria lei de Suplicy, a 10.835, se falava nisso, que o próprio Bolsa Família poderia ser uma etapa inicial de uma futura renda universal que estava ali, né? Veja, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E com a pandemia essa mazela foi ainda mais exposta, porque a pandemia atingiu de forma mais intensa as pessoas mais pobres, né? Que vivem aglomerados, que utilizam transporte público, que se alimentam mal, né? Então tornou a situação desigual ainda mais desigual. Né? Então, o auxílio emergencial hoje ele é concedido para 120 milhões de brasileiros, 40 milhões estão no Bolsa Família. Então, quando acabar o auxílio emergencial, é que a gente vai ver o tamanho do problema, né, que a gente tem. Então, os debates sobre a renda básica ganharam corpo em função da pandemia e há vários desenhos possíveis aí, como você mesmo está colocando. E há quem diga que a renda universal ela é mais cara, porque ela é universalizante, né? Ela é mais cara também e pode contribuir com o ócio, porque não tem a contrapartida de de um trabalho, uma contrapartida qualquer. Há quem diga que que é mais eficaz ter uma renda focalizada, focando no indivíduo, do que na família, do que focando em uma faixa de renda, né? E considerando a família e não apenas o indivíduo. Enfim, eu queria te pedir para falar um pouco das vantagens da renda universal, desse caráter universalizante e, inclusive, tecer comentários sobre essa questão da efetividade, dos custos, né? De não ter uma contrapartida, né? Como é o imposto de renda negativa, ele tem uma contrapartida, enfim, fazer ponderações sobre isso. Sim. Bom, então, primeiro, essa questão de dizer que as pessoas, se tiverem uma garantia de renda, vão ser estimuladas a não procurar trabalho, isso já foi amplamente desmentido, né? Inclusive, o próprio Bolsa Família sofria essas críticas, de que as pessoas iam receber Bolsa Família, não iam procurar trabalho. E a gente tem hoje evidências concretas, pesquisas, mostrando que de modo algum isso aconteceu. Nos experimentos mundiais que foram feitos sobre a renda básica, teve um agora na Finlândia, em que se verificou a mesma coisa. Não é verdade que isso desestimula o trabalho. O que desestimula, e aí é bom que desestimule, é a que as pessoas aceitem qualquer trabalho, mesmo que seja um trabalho ruim, em condições precárias. Isso, realmente, ninguém deveria ser obrigado a aceitar. E a pessoa ter uma renda mínima dá um dispositivo para essa pessoa, um empoderamento para essa pessoa poder recusar trabalhos indignos, né? Então, por isso, inclusive, a renda básica é importante. Né? Fora isso, né, você falou também dessa questão das críticas que sofre. Uma outra crítica que a gente poderia pensar é o fato da renda universal ser para todo mundo. Né? Então, alguém pode dizer o seguinte: mas aí os ricos também vão ter? Vão. Só que os ricos eles têm que pagar mais imposto. A maneira dos mais ricos contribuírem para o Estado e para o orçamento público é pela via do imposto. Então, os mais ricos eles vão ser mais taxados. Então, ou eles não vão fazer uso desse direito, também pode, como a gente hoje. A gente tem direito à educação pública e saúde pública, e muitas das pessoas mais ricas não colocam seus filhos na escola pública, nem vão no posto de saúde, não é isso? Mas tem o direito. Inclusive, esse direito é importante que ele seja comum. Então, a pessoa pode não fazer uso do direito, ou ela pode devolver
sob a forma de imposto. É muito fácil fazer isso. Basta taxar bem mais os mais ricos, tanto a renda quanto o patrimônio. E aí não teria problema nenhum a renda ser universal. Né? Eu acho que foram foi. Tem algumas outras questões, inclusive o sentimento de inferioridade, quando não é universalizante, a pessoa muitas vezes se sente com vergonha de receber uma renda porque está abaixo de um determinado patamar, que o caráter universalizante. Estigma, né? A gente vê isso hoje no Bolsa Família. Tem pessoas que devolvem rápido, que arrumam qualquer emprego e tem essa preocupação de devolver o Bolsa Família, de sair do programa, porque isso causa um estigma. O fato de ser um direito e de ser universal tem também essa vantagem. Retira a renda básica dessa estigmatização. Né? Então, e também não pune quem consegue o trabalho. Né? Há uns 15 anos atrás, eu trabalhava muito com a inserção de pessoas com deficiência no mercado do trabalho, e uma das questões da resistência deles era porque, se conseguisse o emprego, perderia o BPC, o benefício de prestação continuada. Então, eu acho que também tira esse temor de que eu vou conseguir um trabalho, vou perder a minha renda, e eu posso não me dar bem no trabalho e vou ter que sofrer todo um processo difícil de reinserção. Então, a universalidade... que você está falando, que é também o direito que as pessoas têm de passarem por momentos de transição. As pessoas podem passar por momentos de crise, ou porque perderam o trabalho, ou porque querem mudar de emprego, ou porque tem uma crise como a pandemia, ou porque tem um desastre natural. Hoje em dia, inclusive, parece que a gente vai entrar aí num mundo que vai ter cada vez mais crises coletivas. Né? Então, isso é também uma proteção para que as pessoas que não têm garantias tenham uma garantia para atravessar crises e momentos de transição, que é uma coisa que as pessoas mais ricas têm. As pessoas mais ricas não têm só dinheiro, elas têm tranquilidade para atravessar crises. Elas têm parentes, elas têm herança, elas têm dinheiro na poupança, elas têm casa própria. Né? Não são pessoas que, se pararem de trabalhar durante um certo momento da vida, vão ficar completamente desprovidas. Não é assim. E ainda tem a possibilidade de você trabalhar meio expediente, e aí isso favorece também as pessoas que precisam cuidar dos filhos. A gente vê durante a pandemia a necessidade de cuidado com os idosos, com as crianças. Então, você ter uma renda... do trabalho, em todas as projeções que têm sido feitas sobre o futuro do mercado de trabalho, que a gente sabe que está passando por uma transformação estrutural importante, né, com a automação, com a robotização, muitos trabalhos estão desaparecendo e o campo de trabalho que mais deve crescer é o trabalho do setor de cuidados. Né? Justamente porque, primeiro, as crianças vão entrar no mercado de trabalho mais tarde, os jovens, eles vão precisar se formar durante mais tempo. Os velhos vão viver mais tempo, vão precisar de mais cuidados. O mundo está ficando cada vez mais estressante, tem pandemias, tem desastres ambientais. Então, o setor de cuidados vai ser muito importante. E até essa renda básica é uma espécie de remuneração por esse trabalho invisível, gratuito, que a gente já faz, e nós mulheres sabemos muito bem, que a gente já faz em casa. Né? O trabalho doméstico é um trabalho desse tipo, é um trabalho invisível, tornado gratuito. Então, seria também uma espécie até de remuneração, né, universal, como direito, para que as pessoas possam realizar esses trabalhos de cuidados, como você falou, ter mais tempo para esses trabalhos de cuidados. E aí beneficia as mulheres, como você colocou aí, não apenas por isso, mas também porque as mulheres, elas têm uma inserção mais deficitária no mercado de trabalho, elas têm renda, elas têm remuneração menor do que os homens no mercado de trabalho, então também vem a favorecer nesse sentido e favorecer até outro tipo de trabalho em associação de bairros, né, que são trabalhos importantes também, trabalhos comunitários. Não, a organização política, que é importante, né, as pessoas participarem de organizações da sociedade civil ou participarem de um partido político. A gente precisa de mais engajamento. Muitas vezes as pessoas não fazem isso porque não tem tempo. Participar de uma associação de moradores, participar de um coletivo de mulheres, participar de um partido político, é muito importante a participação política. Então, as pessoas também precisam ter mais tempo livre, né, para cuidar, para ter lazer, para descansar e para ter participação política. Então, são vários efeitos. E, né, até mesmo
muitas mulheres que são muito produtivas, talentosas, pessoas talentosas que em determinado momento não têm condições de trabalhar os dois expedientes e acaba a gente perdendo o talento dessas pessoas que precisam parar de trabalhar, né? Quando a gente poderia ter o talento aí num período de tempo menor. Veja, então a opção pelo desenho desse programa é uma opção também ideológica, é uma opção política. Né? E sobre a forma de financiamento, inclusive, e evidentemente tudo passa pelo tipo de Estado que a gente quer construir. Que Estado é esse? Né? E recentemente eu assisti a uma live organizada pela Folha de São Paulo, com alguns economistas, e a gente já vê a tensão e a diferença de posicionamento. Então, enquanto Marcos Mendes ele falava em redirecionar recursos de outros benefícios sociais já existentes para remanejar para a renda básica, ou seja, tirar de quem já tem pouco para ir para a renda básica, falava em enfrentar as elites do funcionalismo público e defendia uma renda focalizada e não universalizante. A gente via que Mônica de Bolle e Laura Carvalho defendiam a renda universal e falavam em uma reforma tributária, como você colocou, progressiva, que taxasse de forma mais contundente quem está no topo, que focasse nas isenções de quem está no topo. Porque, como você mesma colocou, a nossa tributação, nossa forma de tributação ela é muito horizontalizada, então penaliza mais quem está na base. Né? Então, muita gente diz que você não resolve a desigualdade com a renda universal porque vai estar dando a todo mundo. Mas se você consegue fazer uma tributação tal, progressiva, de modo que vai taxar mais, com alíquotas maiores quem está no topo, você compensa. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do financiamento, Tatiana. Como seria viável no Brasil? Vou falar. Aliás, inclusive, isso é um outro ponto que se coloca em relação de vantagem, em relação da renda universal, é que ela diminui custos com o monitoramento do programa, já que está dando para todo mundo. Inclusive, monitoramento das residências, invasão de privacidade, para ver quantas pessoas moram lá, controle de renda, enfim. Queria que você contextualizasse isso um pouco. Tá, só aproveitando que eu vi aqui que a Rosana Pinheiro Machado entrou e ela fez um artigo hoje no Intercept sobre renda básica, que está muito bom, recomendo aí. Bom, então respondendo a sua pergunta. Primeiro, eu acho que realmente é muito importante, nesse momento, já que esse debate se abriu, é muito importante que a renda básica seja vinculada a uma reforma tributária que taxe os mais ricos, não só a renda, mas também o patrimônio. Né? Então, faixas superiores do imposto de renda com taxação muito maior, taxação de patrimônio, fim da isenção de lucros e dividendos, que no Brasil isso é uma coisa absolutamente absurda. Né? Então, isso daí, só o fim da taxação fim da isenção de lucros e dividendos já dá 250 bilhões por ano. Né? Dá mais 40 bilhões a taxação de grandes fortunas, por exemplo. Então, isso aí já dá para a gente ter um bom programa de renda básica. Né? O que pessoas como Marcos Mendes e esses economistas defendem sempre é uma redistribuição do meio para baixo. Então, sempre é tirar dinheiro da classe média para dar para os mais pobres. Então, a gente acaba criando um antagonismo que tem consequências políticas, e teve consequências políticas agora com essa ascensão da extrema-direita, que é colocar a classe média empobrecida, que também é baixa, contra os pobres, né? Contra aqueles que vêm dos pobres e que têm alguns direitos, seja por questões de gênero, de raça, etc. Então, isso, inclusive, é uma das questões que foi colocada no livro do Piketty também, esse último livro, Capital e Ideologia, que acontece em vários lugares do mundo, né? Que, em geral, os mais ricos eles permanecem com a sua condição e há uma certa distribuição de rendas, direito, visibilidade entre a classe média e os pobres. Então, acaba jogando uns contra os outros pessoas que estão, né, com graus diferentes, mas na mesma situação. Né? Então, no Brasil, isso é ainda mais grave. O Marcelo Medeiros ele mostra muito bem isso, que o Brasil tem uma estrutura que é assim, você tem até 1/3 de pobres, muito pobres, até 2/3 é essa classe média
média, que, se eu não me engano, a renda aí é de 3 mil, 2 mil e poucos reais por aí. Ou seja, desde quando isso é rico, gente, sabe? Então isso daí são pessoas, inclusive, que têm uma situação muito instável e que qualquer crise, qualquer coisinha que aconteça, qualquer crise econômica, qualquer recessão, elas ficam pobres. Elas saem muito fácil da linha pouco acima da pobreza para baixo da linha da pobreza. Então, no Brasil, é uma coisa... No mundo inteiro, mas no Brasil, mais do que em outros lugares, é impensável a gente começar a diferenciar os muito pobres dos menos pobres, dos pouco pobres, dos um pouquinho menos pobres, da classe média pobre. Não dá, sabe? Essas pessoas estão todas no mesmo barco. Então, a gente precisa ter uma medida dessas de garantia de renda como direito, justamente para a gente não começar a colocar uns contra os outros, que é um absurdo. Quem precisa realmente pagar essa conta são os mais ricos, né? Quem está lá no topo da pirâmide. Então, é muito importante, eu acho, a gente ter essa concepção. E eu acho que, nesse momento, a gente está vivendo uma conjuntura muito positiva para isso. As pessoas estão se dando conta disso. Tem pessoas que defendem uma reforma tributária assim mais distributiva em vários espectros políticos, não é só na esquerda, o que é uma coisa boa. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento positivo e a gente precisa vincular a renda básica a essa reforma tributária, justamente por isso. Tá, agora, tem várias formas de se financiar, né, a renda universal. Ela sempre vem, o financiamento sempre parte do orçamento público, ou através de impostos, ou através de alguma criação de algum imposto específico para isso, de alguma fonte específica. Geralmente, quem tem mais dificuldade em aceitar a renda universal, que são os mais ricos, preferem adotar essa outra forma, que não é tributando a renda deles, mas a partir de algo específico, como no caso do próprio Alasca, um fundo constituído a partir dos royalties de petróleo. E aí você pensa que... Mas aí é uma situação muito excepcional, né? Aí você tem que ter royalties de petróleo, como tem o Alasca. Aqui no Rio, a gente tem uma cidade que tem um programa de renda básica muito bom, que é Maricá. Em Maricá existe um programa de renda básica, inclusive tem uma coisa interessante em Maricá, porque essa renda básica ela vai numa moeda local, que as pessoas recebem um cartão, os moradores, e esse cartão ele já vem com crédito nessa moeda local que se chama Mumbuca. E o comércio de Maricá recebe essa moeda, aceita essa moeda Mumbuca. Então, é algo que dinamiza a economia local, sim, inclusive, né? Agora, também em Maricá existe royalty do petróleo. Então, esse programa também está vinculado a uma situação que, né, a gente não tem em outros lugares. Então, não dá para pensar... A gente tem um consenso... Eu acho que a gente tem um consenso aqui de que realmente tem que partir de uma tributação de quem está lá no topo, né? A gente precisa de uma reforma tributária, certamente. Só que aí muita gente diz, e quando a gente vai falar em reforma tributária, as pessoas dizem, mas no Brasil já a carga tributária é muito alta. Só que as pessoas, geralmente, quando fazem essa comparação, não dizem que o Brasil tem uma carga tributária muito alta, não comparam o Brasil com os países da OCDE, por exemplo. Comparam o Brasil com países que não adotaram esse sistema universalizante, que não se definiu como um estado de bem-estar social. Então, compara com países que não têm o SUS, que não têm educação garantida para todos, enfim, vão comparar com esses aí. Quando a gente compara, por exemplo, com os países da OCDE, né, a média, o Brasil está abaixo, um pouco abaixo da média, e são países que adotaram aí práticas universalizantes. Então, é até uma falácia a gente ficar falando nessa carga tributária elevada. O fato é que é uma má distribuição dessa carga tributária. Exatamente. Não é isso? Esse aqui é o problema, nosso sistema tributário é regressivo, né? Então, não é que as pessoas paguem muito imposto, é que quem paga imposto é muito mal distribuído. Então, o que a gente precisa é melhorar isso. Agora vai ter uma discussão de reforma tributária, e é importante isso, porque o que está na mesa na reforma tributária é uma outra questão, é uma questão relacionada ao ICMS, e que aí precisaria desse imposto sobre valor agregado. É uma questão importante também, porque a gente tem esse problema hoje, né? Que tem o próprio Rio de Janeiro sofre muito com o ICMS, que não é pago, que é pago no destino e não na origem. Então, o Rio perde muito. Então, existe esse problema realmente do pacto federativo.
Isso é uma questão que está na mesa. Mas a gente não pode esquecer de tornar o nosso sistema tributário mais progressivo. Tem que aproveitar também essa oportunidade aí. E isso está sendo discutido agora. E essa questão da progressividade não está na reforma tributária que está na mesa lá no Congresso. Então, é preciso muita mobilização para isso. Certo. E, ô, Tatiana, e você vê como enfrentar esses problemas sociais sem mexer no teto dos gastos públicos? Na emenda constitucional 95? Eu acho muito difícil. Eu acho que a gente vai ter que lutar pela derrubada da emenda constitucional 95. Não podemos esquecer disso de jeito nenhum. Agora, como eu falei, eu acho que também a gente está numa situação muito emergencial e a gente precisa fazer as coisas por etapa. Também não pode ser tudo ou nada. Então, eu avalio que a conjuntura hoje política para derrubar a emenda constitucional do teto é ruim. Eu acho que a gente não... Eu gostaria muito, vamos embora. Mas é uma avaliação, não um desejo. Né? Eu acho que a gente não tem conjuntura para isso. Então, a gente precisa realmente lutar pela reforma tributária, porque isso é mais fácil da gente fazer hoje do que derrubar o teto. E a gente já pode financiar uma renda básica dessa forma. Né? Então, temos que fazer do jeito que dá. E esse programa Renda Brasil que o governo federal está falando, que parece que é de substituição de programas já existentes, um remanejamento de recursos só para dizer que é uma coisa nova. Né? Que... Para tirar o nome Bolsa Família, na verdade é para isso, né? É para tirar o nome Bolsa Família, que é associado aos governos do PT, e colocar um novo nome para esse governo ter uma marca. A grande questão que está aí na mesa, né, é que, isso que o artigo da Rosana fala hoje, é que o governo Bolsonaro ganhou muita popularidade com o auxílio emergencial. Né? Então, ele quer ter um programa que tenha a marca dele, que seja um programa de renda básica. Então, eles querem, para isso, fazer alguma coisa com esse tal Renda Brasil, mas eles não têm de onde tirar o dinheiro, porque a gente tem esse problema do teto de gastos. Sem fazer a reforma tributária, não tem de onde tirar o dinheiro. Depois, agora a gente está tendo, porque está em vigor o orçamento de guerra, que foi votado só para a pandemia. Depois, eles não têm de onde tirar o dinheiro. Então, o que eles querem fazer é, de novo, tirar de uns mais pobres para dar para os outros mais pobres. Né? Que é essa coisa absurda que a gente tem no Brasil, com essa intenção também de marketing político, que é mudar o nome do Bolsa Família, ampliando um pouquinho, para poder colocar uma marca associada ao governo Bolsonaro. Né? Então, aí, na verdade, aí, por exemplo, uma pura operação eleitoral sem grandes ganhos para a população. Aí acaba aí, por exemplo, com o salário família, que atinge a quem tem um salário mínimo por aí e joga esse recurso para quem é mais pobre ainda. Né? Exato. Tatiana, em 2004, né, Lula sancionou a Lei 10.835, de autoria de Suplicy, que estabelece uma renda básica da cidadania. O que é que diz essa lei? Por que essa lei nunca saiu do papel? Não é essa lei que deveria sair do papel? Não é daí que a gente deveria partir? O que é que você vê? Assim? Não, é porque essa lei ela não é muito adaptada às condições que a gente tem hoje. Né? Eu acho que hoje essa proposta de renda básica universal, que a gente tem que ir criando aos poucos, ela deve ser iniciar. Eu acho que a melhor proposta das que estão na mesa hoje é a proposta feita pelo IPEA. Né? Tem alguns pesquisadores do IPEA, que é essa proposta de uma renda básica infantil. Então, seria uma renda para todas as crianças, né? Claro que nas famílias com renda per capita até meio salário mínimo, e as pessoas receberiam por criança. Então, isso é interessante, porque numa família, né, com 2 crianças, seria, né, aí o valor, sei lá, pode variar mais ou menos entre 400, 500 reais. Então, você teria aí uma família com R$1.000 e você vai crescendo por criança. Eu tive uma reunião com a Tereza Campelo, que foi ministra, né, justamente pelos trabalhos lá da frente da renda básica, e ela deu uma informação muito interessante, que só 0,8% das famílias brasileiras têm mais de 5 filhos. Então, quer dizer, é muito pouco, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Não é verdade, a gente fala, as pessoas têm muito filho, São casos quase que caricaturais. Né? Não é verdade que o Brasil tenha muitas famílias
com muitos filhos. Então, esse seria um bom cálculo, isso seria um bom parâmetro a partir das crianças. Uma vez eu falei isso numa live, a pessoa falou assim, vai ter muita venda de doces e guloseimas, mas é para dar para os pais das crianças, é para indexar pelo número de filhos, mas obviamente quem recebe é o pai e a mãe, e no caso de uma família que tem a mãe solo, a mãe recebe 2 vezes. Né? Então, como é hoje também no auxílio emergencial, que foi uma conquista da bancada de mulheres da Câmara dos Deputados. Então, proposta, eu acho que essa é a proposta mais interessante hoje que está na mesa. Agora, uma questão, porque eu sou da área trabalhista, né? Eu sou procuradora de trabalho, e uma coisa que eu me pergunto é por que os sindicatos eles não levantam tanto esse estandarte da renda básica? Porque a gente não vê os estandartes, os sindicatos colocando isso na pauta, levantando, né, essa bandeira. Então, eu acho que a gente tem no Brasil, né, principalmente no campo da esquerda, que eu pertenço, uma visão de direitos muito associada ao emprego, né, ao trabalho formal, à formalização do trabalho, à carteira de trabalho, aos direitos do trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo, mas eu acho que o mundo está mudando. Então, a gente não pode mais atrelar essa concepção de direitos apenas ao emprego formal. E nem pode atrelar o combate às desigualdades apenas à criação de emprego. Eu acho que muitas vezes a gente diz, não, o Brasil precisa crescer e gerar emprego. E isso vai resolver as desigualdades. Eu acho que isso deixa as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade e a questão da desigualdade como uma consequência de um outro problema, de uma outra medida. E eu acho que não, eu acho que isso tem que ser a primeira medida. Normalmente a gente pensa, vamos crescer para depois distribuir. Eu acho que a gente tem que distribuir e só assim a gente vai crescer. Então a gente precisa encarar a desigualdade de frente, de um modo direto. Tirar dos ricos para dar para os pobres. Tem um exemplo muito claro. Tem um exemplo muito claro sobre isso que você falou agora, que veio agora com a pandemia. A gente sabe que os índices de informalidade no Brasil são alarmantes. E, durante a pandemia, cresceu consideravelmente esse setor de delivery. Os entregadores de apps, né? iFood, Rappi e tal, o número cresceu muito também pelo exército de reserva, o número de trabalhadores disponíveis e desempregados muito maior, mas a população começou a demandar muito mais esse serviço para poder cumprir a quarentena, ficar em casa. E já no começo da pandemia, em março ainda, uma das empresas de entrega por plataforma digital informou que já tinha tido um aumento de 30% na demanda. Então, o aumento foi considerável. E, no entanto, eu apliquei uma pesquisa junto com pesquisadores do Paraná, da Unicamp, da Universidade Federal de Juiz de Fora, com entregadores dessas empresas. Foi uma pesquisa de abrangência nacional durante a pandemia, que mostrou que, apesar do lucro das empresas ter aumentado, inclusive esse setor de delivery, de restaurante, movimentava em 2019 11 bilhões de reais por ano. Apesar desse incremento, os trabalhadores passaram a ganhar menos. Ou seja, o bolo cresceu, mas não foi distribuído. Porque o que é que as empresas fizeram? Elas cortaram o incentivo por trabalho aos domingos, cortaram o incentivo por número de entrega, a cada 5 entregas, R$5, a cada 10 entregas, R$10, cortaram. Porque o exército de reserva tá ali, disponível para ser super explorado. Perfeito. É porque a gente sabe que quando a gente tem uma situação, né, como hoje no mundo, inclusive, que a gente não consegue ter a perspectiva do pleno emprego, o que garante a distribuição é política, é relação de forças, não é crescimento econômico. Né? Então, a gente precisa primeiro equalizar a relação de forças, ou seja, dar dinheiro na mão das pessoas, porque dinheiro é poder. E como a gente falou aqui, né, a gente sabe, os ricos sabem muito bem que dinheiro é poder. Né? E como a gente falou aqui, essas pessoas, se estiverem empoderadas, elas podem até participar mais politicamente e mudar essa correlação de forças. Eu acho que nessa questão aí também dos sindicatos, eu acho que também pode entrar, Tatiana, o receio de que, com a concessão de uma renda, os empregadores
decidam não dar aumento salarial, fique mais difícil uma negociação, porque aí eles dizem, já estão recebendo aí a renda universal. Eu acho que esse também me parece ser dos motivos Mas isso é uma questão que é resolvida com a universalização, justamente, né? Mesmo que seja uma universalização a partir de uma certa faixa de renda, isso é resolvido com a universalização. O que não pode é manter que nem o auxílio emergencial. Durante a pandemia, tudo bem, mas depois o critério não pode ser uma renda para os informais, porque aí vai acontecer o que você está falando, vai produzir um viés no mercado de trabalho. Claro, as pessoas vão dizer, não, eles já estão recebendo do governo, a gente pode pagar menos. Né? Então, o que não pode é isso. Seria ruim uma renda básica para os informais. O interessante é dar uma renda básica como direito, da forma mais universal possível. Porque aí esse problema que você está falando do mercado de trabalho, como ele acontece para todo mundo, acaba sendo um problema do empregador e não do trabalhador. Né? O que é como a gente deseja, né? Sobre essa questão dessa frente parlamentar, né? Eu acho que foi instituído agora, né, no Congresso Nacional, essa Frente Parlamentar Brasileira de Renda Básica, que congrega 23 partidos. Apenas um partido não aderiu, né, a essa frente. O partido mais velho de todos, o Novo. Exatamente. Apenas ele não aderiu. E já temos 218 parlamentares. Não sei se já teve algum aumento, mas a última vez que eu verifiquei, tinham 218 parlamentares fazendo parte dessa frente, né? A gente tem na presidência João Campos, que é do PSB, aqui de Pernambuco, tem Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, na secretaria. Eduardo Suplicy é o presidente de honra dessa frente, né? E a Rede Brasileira de Renda Básica, da qual você faz parte, está prestando alguma assessoria, o que é muito importante, vocês precisam ser ouvidos e ajudar a dar algum norte aí, porque tem partido de todo tipo, né? Então, a gente tem lá nessa frente partidos do campo progressista, a gente tem partidos extremamente conservadores, a gente tem de tudo, e certamente o debate vai ser muito acirrado sobre a universalização ou não, sobre a substituição de benefícios sociais pela renda básica, sobre o aumento, sobre a necessidade de uma tributação mais progressiva. Então, pode inclusive ter quem defenda, né, essa universalidade, desde que se restringam os serviços de saúde, de educação. O trabalhador pode ir até dentro dessa proposta de Friedman, toma aí um voucher e vai lá comprar a tua saúde. Pode ter de tudo dentro dessa rede e a gente precisa ter muito cuidado, sem desmerecer a importância, longe de mim, eu acho que é extremamente importante, que bom que a rede está aí junto. Mas a gente vê que tem lá, por exemplo, parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista. Estão defendendo a renda básica, mas votaram a favor da reforma trabalhista, que intensificou consideravelmente a precarização do trabalho no Brasil, que aumentou a desigualdade. A gente tem lá a Tabata Amaral na secretaria e que, no entanto, apresentou agora um projeto de lei para os trabalhadores em plataformas digitais, que, como diz meu colega Rodrigo Carelli, é um verdadeiro code de noir. O Código dos Negros, de Luís XIV. Que sobre... Como é? Fala na verdade, sobre o pretexto. Tempo de olhar. Quando ele faz essa comparação, eu achei bem interessante essa comparação que o Rodrigo faz. Esse Código dos Negros, né, Code de Noir, de Luís XIV, ele foi estabelecido para gerar um mínimo de algumas garantias para os trabalhadores, para os escravos das colônias francesas. E aí, sob o pretexto de dar algumas garantias, foram dados ínfimos direitos e foram estabelecidas grandes restrições a esses trabalhadores. Esse projeto de lei é um desastre. Sob o pretexto de estar regulamentando, ele diz que o trabalhador... Mas o projeto dela, você sabe dizer? É esse projeto dela que eu estou falando, é o projeto dela, que é um desastre total. Ele vem a legitimar a precarização trabalhista, sob a falácia de que vai estar ajudando os trabalhadores precarizados
de plataformas digitais vem legitimar a precarização. Diz logo que não são empregados, que não pode ter carteira assinada, e por aí começa indo de encontro ao caminhar da humanidade. Os Estados Unidos caminhando para o reconhecimento do vínculo de emprego, a França, a Corte de Cassação, que é a corte máxima da França, reconhecendo o vínculo de emprego, e aí ela vem dizer, olha, não é empregado, não tem isso, não tem aquilo, não tem férias, não tem descanso, não, sob o pretexto de se conceder algum direito, alguma regulamentação. Então, quando eu digo isso, eu estou trazendo o projeto dela, por acaso, porque isso está bem na minha mente, eu estou trabalhando com esse tema, dos entregadores, mas o que eu estou querendo dizer é que a correlação de forças ali é muito... talvez seja dispare e é difícil. Você vê, essas tensões são muito evidentes. Pessoas que estão defendendo a renda básica promoveram a precarização trabalhista, ainda estão promovendo, buscando essa precarização de uma forma ou de outra. Você vê, tem esperança nisso daí, Tatiana? Há esperança? Não, deixa eu falar uma coisa. Não, mas olha só. Tem uma coisa que, outro dia eu estava até participando de um debate com o Marcelo Neri, e ele falou isso, que se você vir a curva da desigualdade do Brasil em função das eleições, é batata. Ano eleitoral diminui a desigualdade, diminui a pobreza. Depois aumenta, aí diminui. Existe uma coisa que a gente agora tem que dar mais valor do que nunca, que é um instrumento democrático, ainda que seja insuficiente, chamada eleição. Entendeu? E como agora a renda básica virou a grande bandeira, todo mundo quer. Ninguém vai ter coragem, né, de ser contra. Claro que os detalhes e a divergência que você está colocando, ela existe, ela vai se dar em função de como financiar. Por isso que a gente tem que estar muito atento, que não é para retirar dos menos pobres para dar para os mais pobres, né, que é para taxar os ricos. Então, isso a gente tem que estar atento. Mas ser pai ou mãe da renda básica, todo mundo quer. Porque isso Mas significa... você acha que passa... Inclusive, ser pai de uma renda básica universalizante? Não, universal não. Nesse sentido que eu falei, né? Para os mais pobres. Universal Sim. No sentido de ter até para os ricos, e os ricos devolvem no imposto, não. Mas universal nesse sentido de alguma medida universalizante, mas com recorte de renda, passa sim. A briga vai ser sobre como financiar e qual o valor da renda básica. Mas isso aí... Mas que vai passar, eu tenho certeza. Mas isso aí não difere muito do que a gente tem hoje do Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família também... Ele não é universal. O que se defende é que seja ampliado e universalizante. E o que tem acontecido é o contrário. Nos últimos anos, acho que nos últimos 5 anos, não teve reajuste no Bolsa Família. Não, mas aí é que tá. A ideia é ser um valor bem maior. Sim. E a gente defende que seja sem condicionalidade. Isso é uma coisa que a gente também é contra. As condicionalidades do Bolsa Família. Tem que botar o filho na escola, tem que... Gente, a pessoa, se tiver oportunidade, se tiver condições de ter o filho na escola, não vai botar? Claro que vai, né? Isso é... Ainda isso como critério para você ter que verificar as condicionalidades, às vezes funciona como chantagem para a pessoa perder o direito, de modo algum, né? Se você precisa de uma chantagem para uma pessoa mais pobre colocar um filho na escola, o que tem que mudar é a oferta de escola, é o modo como o Estado está oferecendo a escola, né? Então, a gente é contra a condicionalidade também. E aquilo que você colocou, os ricos mesmo, quanto vivem de dividendos, vivem de lucros, vivem de aplicação na Bolsa e não tem nenhuma obrigação de colocar os filhos na escola, né? E ainda assim colocam. Né? Aliás, não tem nem obrigação de trabalhar e ainda assim trabalham, né? Para melhorar de renda. Isso é um alento essa criação dessa frente, mas eu ainda tenho muito receio do desenho que se vai dar para isso daí, da forma de financiamento, e não ser uma coisa fake mesmo. Vamos tirar de quem tem 1 ou 2 salários mínimos para quem tem menos de 1 salário mínimo, ou algo do tipo. Não, isso é importante também. A gente tem conversado muito sobre isso. O Marcelo Freixo, ele coordena uma comissão, né, tem uma coordenação lá de assistência social, e vai ter um debate, inclusive, na terça-feira,
que a Rede Brasileira da Renda Básica está ajudando a organizar, junto com essa coordenação do Freixo, e aí vão ter algumas pessoas que vão falar lá, Tereza Campelo, o próprio Freixo, aí a gente está vendo quem mais vai estar, mas vai ser interessante, na própria Câmara, terça-feira. Então, bom vai ser transmitido o debate, vai né? ser. Nos canais da Câmara mesmo, dos deputados. Tá. Tatiana, a gente está chegando aí ao final, né? 1 hora de live. Foi um prazer enorme tê-la aqui. Mas eu queria... eu acho que foi super enriquecedor, pelo menos para mim, para elucidar várias questões. E eu vou salvar aí a live. Né? Vai ficar salva no IGTV do Transforma MP. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter um debate aqui. O convidado é Jones Manuel. A gente tem depois uma live também, aí vai ser no YouTube, sobre a Lava Jato, com autores do livro Relações Indecentes. A gente vai ter o Xixo, Hugo Melo, Tânia Oliveira e a Júlia Tostes, debatendo a questão da Lava Jato. Então, tem muita coisa boa aí para vir. E eu queria terminar, eu vou passar a palavra para você, eu gostaria que você concluísse e fechasse, mas eu queria terminar com uma colocação de Laura Carvalho, nesse debate que eu falei, que assisti na Folha de São Paulo, promovido pela Folha de São Paulo, que eu achei bem interessante, que Laura diz que quem tem que definir o Estado que quer não são os economistas, é a sociedade. Os economistas têm que arrumar um jeito de colocar em prática aquilo que a sociedade definiu. E a sociedade brasileira já fez sua opção em 1988. E essa opção foi por um estado de bem-estar social. Né? E o Ministério Público tem por missão defender esse estado de bem-estar social. Então, eu queria aí te agradecer, dizer que essa é uma preocupação nossa do coletivo, que a gente quer chegar junto, que a gente precisa se aproximar ainda mais da rede brasileira, que o que precisarem também para contar com a gente, o coletivo está aí à disposição e é do nosso interesse conhecer melhor essa questão para que a gente possa fazer também a nossa defesa institucionalmente. Tá? E queria deixar para você dar as palavras finais aí, talvez trazer alguma palavra de otimismo. Aí Não, sim, eu acho que a renda básica foi a medida né, que nos deixa mais otimista diante de tanta tragédia que a gente viveu aí na pandemia, mas pelo menos a sociedade civil organizada teve essa conquista, né? Foram muitas organizações, a Rede Brasileira da Renda Básica está aberta, inclusive a gente quer mais gente, né, militando com a gente, mais gente associada. Eu queria também dizer que a renda básica é uma proposta de esquerda quando vista como ampliação do estado de bem-estar social, como você falou, está na nossa Constituição. Ela só é liberal quando é uma substituição do estado de bem-estar social. Se ela for uma ampliação, é uma proposta de esquerda. Eu tenho um vídeo, eu tenho um canal no YouTube, tem vários vídeos lá, tem um sobre renda básica em que eu explico o que a gente precisa garantir para que a renda básica seja uma proposta de esquerda. Né? Tem algumas pessoas que dizem que é liberal. Não é verdade. Isso depende de como você implementa. É o que a gente está dizendo aqui. A gente precisa lutar pela implementação, mas a gente precisa de conquistas. Essas pessoas têm pressa. Né? Então, a gente não pode esperar grandes transformações. A gente precisa lutar agora para que esse combate às desigualdades seja efetivo. Né? Então, visitem lá nosso site, rendabasica.com.br. A gente está reformulando agora o site, mas a rede vem aí aberta a associações, a aproximações. A gente precisa chegar mais perto também do pessoal do Nordeste, então queremos muito essa parceria, né? Aí Pernambuco e outros lugares do Nordeste. A gente ainda é muito sudestocêntrico, confesso, mas a gente quer ampliar. Então queremos muito essa parceria aí com o Transforma MP. Que bom, obrigada, que bom. Gente. Muito obrigada, Tatiana. Vou salvar aí a live, gente. Obrigada a todos e todas que estão nos assistindo. Tchau.